Olá, boa noite. Já me conhecem, mas como este vídeo pode ser útil para outros alunos, apresento-me, sou professora de língua portuguesa, ensino a alunos portugueses e também a alunos estrangeiros, mas este pequeno vídeo é um vídeo para ajudar os alunos que estão a começar a se preparar para os exames. No caso da nossa escola, os alunos do 8º ano de língua nativa fazem um exame final e, como vocês já sabem, e agora dirijo-me aos meus alunos em especial, a primeira coisa e o mais importante é ter um guia de estudo impresso em papel. E passo a mostrar o guia de estudo. É importante que o tenham em papel e é importante que o arquivem e que o desenvolvam e que o completem. Depois, também é importante que vocês tenham os vossos cadernos e os vossos dossiês. E no meu caso, apesar de ser professora, para manter o exemplo, eu também tenho os meus próprios cadernos. Como na nossa escola nós dividimos o ano letivo por semestres, tenho então o caderno do primeiro semestre, e o caderno do segundo semestre. Estes cadernos têm todo o conjunto de fichas e de apontamentos que eu própria fiz para melhor vos ensinar. E vocês também devem ter o vosso caderno à mão, juntamente com a vossa pasta de arquivos, com todas as fichas que foram fazendo ao longo do ano. E agora, os conselhos gerais para se prepararem bem para um exame. Sabem que têm que ter o sítio onde estudam em casa organizado, sabem também que devem ter os guias de estudo todos impressos e agora, neste caso, o de português. E então, a primeira coisa que devem prestar atenção é a estrutura do exame. E o guia de estudo diz-vos isso. Então, eu vou ler do guia de estudo. O vosso exame é constituído por 5 grupos. Tem o grupo 1, que vai ter texto jornalístico. Tem o grupo 2, que vai ter texto narrativo. O grupo 3, texto dramático, isto é, peça de teatro. No nosso caso, falar verdade a mentir. Grupo 4, gramática. E grupo 5, produção escrita. Isto é, uma composição. É também importante vocês saberem, no vosso caso, que são avaliados em percentagens, o peso de cada um destes grupos no vosso exame. O exame é cotado a 100 pontos e o texto jornalístico terá a cotação de 10 pontos. O texto narrativo, no vosso caso, será Miura, o conto Miura, de Miguel Torga, que será cotado a 21 pontos, e o texto dramático, falar a verdade a mentir, a 17 pontos, o funcionamento da língua, ou também conhecida gramática, 27 pontos, e a produção de texto, ou a composição, será cotada a 25 pontos, ok? E isto prefaz um total de 100 pontos. E assim vai ser a percentagem final de 100 pontos do vosso exame. Depois de terem estas duas orientações, vamos então entrar no caderno e ver as fichas mais importantes e os apontamentos mais importantes para estudarem. Não se esqueçam também que têm também que dar uma vista de olhos no restante do guia de estudo, especialmente porque vos dá conselhos tais como, e são sempre repetidos, dependendo, mesmo tendo tipos de texto diferentes, tais como rever e reler fichas de leitura, eu já vou falar em algumas, as categorias da narrativa, as categorias ou características do texto dramático, do texto jornalístico e os apontamentos da professora e especifica no Moodle. É importante que vocês também tenham o computador à mão para os PowerPoints, geralmente os PowerPoints teóricos do início de cada unidade, que são muito úteis para vocês reverem estas características e estas categorias. Então agora vou me concentrar no meu caderno diário do primeiro semestre. E começamos com falar verdade a mentir e, como veem, eu estou a folhear o meu caderno diário e vou passando consoante aquilo que eu acho que seja mais importante. Nós trabalhamos a vida e a obra de Almeida Garrett, que não vai ser avaliada no exame,
mas trabalhamos as fichinhas por capítulo, tais como esta que eu vou passar a projetar. Estas fichinhas A3, que vocês devem ter várias, são boas fichas para reler, para ficar com uma noção da história, das personagens, do espaço, do tempo, da ação, do resumo de cada um dos capítulos e também algum vocabulário mais difícil. Não se esqueçam que no exame vão ter um excerto, uma parte ou uma cena da peça de teatro Falar a Verdade a Mentir. Vão ter também um texto jornalístico, que será uma notícia, uma reportagem ou uma entrevista, também para vocês interpretarem, e vão ter um excerto do conto O Miura, da obra Os Bichos, de Miguel Torga. Então, continuando a folhear, o mesmo tipo de fichas, passamos para a cena 2, passamos para a cena 3, continuam a ter estas fichas A3, que são boas para rever. Depois, fizemos um exercício interessante na cena 4, em que tentámos traduzir para português moderno. Não será necessariamente uma ficha crucial para o exame. Continuando a folhear, depois começamos a entrar em fichas de leitura. E tem a vossa primeira ficha de leitura sumativa sobre Falar a Verdade a Mentir, e é uma boa ficha, vou mostrar para vos relembrar. Para relerem e reverem. Tem também, continuando a folhear, eu estou a folhear o caderno para ver as fichas que foram mais importantes e mais significativas. Analisámos também a lenda etíope da verdade e da mentira, para falarmos sobre o problema da honestidade e da desonestidade, da verdade e da mentira, a propósito da obra Falar a Verdade e Mentir. Não era má ideia reverem, precisamente para um dos temas que vos vai ser proposto desenvolver no vosso exame, na parte da produção escrita, isto é, da composição, seria também boa ideia. E depois, avançando em Falar a Verdade a Mentir, continuando a avançar, têm uma outra ficha muito boa que vos fala das categorias do texto dramático. E esta fichinha foi retirada de um blog e está no vosso Moodle, e creio que, se não estou enganada, foi-vos dada fotocópias, foram-vos dadas fotocópias. E esta fichinha fala sobre as personagens, sobre a ação, sobre o tempo, sobre o espaço e sobre também a linguagem. Continuando a avançar em Falar Verdade a Mentir. Depois terminamos o Falar Verdade a Mentir com um teste de unidade, e os testes de unidade são bons porque têm um excerto e têm perguntas de interpretação, tal como no vosso exame. Também é bom reler e rever, porque ajuda a prepararem-se bem para o exame. E estou a passar agora neste momento pelas correções do teste de unidade de Falar Verdade a Mentir. Uma última nota. É importante vocês reverem as categorias do texto dramático, e são elas: o que é um ato, o que é uma cena, qual é o texto principal e o texto secundário, quais são as diferenças, quando as personagens falam, se elas falam num monólogo, num diálogo, num à parte, o que é que significa didascália. Basicamente dão indicações cênicas de movimento relativamente ao cenário, relativamente aos adereços, ao som e à luz, e há um PowerPoint publicado no vosso Moodle com estas categorias do texto dramático, que também é importante que vocês revejam para melhor se prepararem para esta secção do exame. Depois, no meu caderno, a seguir a Falar Verdade a Mentir, surgem as classes morfológicas. E, portanto,
classes morfológicas ou classes de palavras, que é uma das primeiras partes, das primeiras secções do vosso exame, da gramática do vosso exame. E a melhor forma para vocês se prepararem para as classes morfológicas, que não irão ser todas testadas, irão ser só, e eu passo a ler do vosso guia de estudo, o nome e as suas respectivas subclasses, o pronome e subclasses, o verbo e subclasses, o verbo, incluindo as formas verbais não finitas, tais como o infinitivo, gerúndio e particípio, o verbo pessoa e número, a preposição, subclasses, a conjunção e locução coordenativa e subclasses, que não só foram ensinadas durante as aulas de classes morfológicas, mas também durante as aulas de orações, que foram as últimas aulas que nós tivemos antes do vosso exame. O melhor material para se prepararem para as classes de palavras é um PDF que não só explica e tem listas de nomes, de verbos, de conjunções e locuções, que está publicado no vosso Moodle, na parte final do Moodle, e não posso precisar ao certo o título, mas é classes de palavras ou classes morfológicas e tem o íconezinho de PDF. E eu vou mostrar algumas páginas para vos relembrar do que é que eu estou a falar. Ui, desculpa, acabei de colocar na direção incorreta, e depois, se tiverem dúvidas na aula, eu própria esclarecerei e mostrarei novamente onde encontrar este PDF. Como é um PDF muito grande, devem-se só centrar nas classes de palavras que eu acabei de indicar e que estão escritas no Moodle. Em relação às conjunções e às locuções, já que estou a falar de gramática, apesar de ter sido o último tópico, vou já explicá-lo e assim ficamos despachados da gramática. Portanto, nós analisamos e estudamos as orações coordenadas e as orações subordinadas. Mas em relação às subordinadas, como só contemplamos 3, não vão ser testadas no exame porque vão ser mais trabalhadas durante o nono ano. As coordenadas, estudamos as orações coordenadas copulativas, que dão uma ideia de adição, as disjuntivas, orações coordenadas disjuntivas, que dão uma ideia de alternativa, as orações coordenadas conclusivas, tal como a própria designação diz, dão uma ideia de conclusão, e as orações coordenadas explicativas, que dão uma ideia de explicação. Nessa mesma ficha informativa que eu organizei para vocês e que foi feita a partir de um PowerPoint que está publicado no vosso Moodle, na secção de gramática, um PowerPoint que pertence a uma editora portuguesa, têm também uma tabela de conjunções e locuções conjuncionais coordenativas anexada. E essa é uma boa tabela para estudarem as conjunções e as locuções. Eu vou mostrar a tabela. Começo por mostrar a ficha informativa para vos relembrar. E a tabela anexada de que eu acabei de falar é precisamente esta. Pronto. Não vou mostrar as fichas das orações subordinadas para não vos baralhar, uma vez que não irão ser testadas no exame. Continuando no meu caderno diário, ainda de primeiro semestre, acabamos as classes morfológicas, que nos ocuparam algumas aulas, e passamos para o texto jornalístico. Há um PowerPoint no Moodle que diz mesmo texto jornalístico e tem as características de todos os tipos de texto jornalístico, tal como notícia, reportagem, entrevista. Foram os 3 que trabalhámos mais afincadamente e lemos algumas notícias e lemos também algumas reportagens, mas esse PowerPoint é essencial para que vocês
Revejam como é que se escreve uma notícia, como é que se escreve uma reportagem e como é que se organiza uma entrevista. E esse texto também vos diz as características de cada um destes tipos de texto jornalístico. Vocês escreveram apontamentos? Se não estou em erro, o vosso caderno diário tem praticamente esse PowerPoint todo escrito, excetuando 1 ou 2 slides que eu achei que eram de menor importância. Revejam também esse PowerPoint e, se quiserem, no caso desse PowerPoint, podem usar os vossos cadernos diários e assim descansam um bocadinho os olhos do computador. E estou a folhear todas as notícias que nós lemos e que nós analisamos, que não é necessariamente obrigatório que vocês as releiam, mas é importante que vocês consigam olhar para um texto e perceber: este texto jornalístico é uma notícia, este texto jornalístico é uma reportagem e este texto jornalístico é uma entrevista. É importante que vocês consigam distinguir. E se não conseguem, depois de ler o PowerPoint ou depois de rever o PowerPoint, vão buscar um exemplo de cada um destes tipos de texto jornalístico para melhor o fazerem. Fizeram depois a vossa mini ficha de classes de palavras, que também é uma boa mini ficha sumativa para... Não foi bem uma mini ficha, acabou por ser quase um teste de gramática, é também bom para vocês reverem. Estou a continuar a folhear o meu caderno diário de primeiro semestre. Publicidade. A publicidade foi analisada, mas não vai ser testada no exame. Continuando, o anúncio publicitário. Depois fizeram fichas, mini fichas de texto jornalístico, algumas formativas, outras sumativas. Lá está, podem revê-las, especialmente para olharem para um texto e conseguirem identificar qual é o tipo de texto jornalístico. E, entretanto, fizemos teste, acabou por não ser bem teste, foi uma ficha sumativa de compreensão, e o título era um rapaz de 11 anos que entrevistou o presidente da nossa reportagem. Foi assim que nós concluímos o estudo do texto jornalístico. E agora dou por encerrado o caderno do primeiro semestre e vou passar para o caderno do segundo semestre. Aqui está ele, já vos tinha mostrado, e vou começar por abri-lo, ainda com alguma informação do anúncio publicitário, que se arrastou um bocadinho mais de tempo, e avanço agora para Miguel Torga, ok? E Miguel Torga, trabalhamos muito a vida e a obra e o contexto em que viveu o escritor Miguel Torga. Não irão ser testados, aliás, esses conhecimentos no vosso exame. É importante ficarem com eles, é importante reterem-nos, mas não irão ser testados em relação a ele. E agora estamos precisamente no texto narrativo. E nós lemos 2 contos, Miura e Vicente, mas aquele que foi realmente trabalhado foi Miura e, portanto, contem com um excerto de Miura no vosso exame. Também analisamos a organização do livro Os Contos, de Miguel Torga. Convém que tenham uma ideia de quantos contos e quais são os temas e os tópicos principais de cada um desses contos. Viram também um documentário, também não é importante que vejam novamente, e tiveram uma ficha de leitura que nos acompanhou ao longo do estudo do conto de Miguel Torga Miura, que eu vou passar a projetar, uma ficha de leitura que já tinha uma linguagem um bocadinho mais avançada. É uma boa ficha de leitura para reler e rever. Era precisamente esta. Não sei se está claro na filmagem. Ela foi toda feita e corrigida em aula. E, muito importante também, houve um PDF retirado de um manual de língua nativa, de 8º ano, sobre as categorias da narrativa. E vocês, todos, fizeram resumos deste PDF, e ele foi lido e analisado e explicado em aula. Tem as categorias da narrativa. E só para
reverem esses conceitos. O que é uma categoria da narrativa? É a ação, podemos ter a ação principal e a ação secundária, o narrador, e temos que ser capazes de classificar o narrador quanto à sua presença, que pode ser não participante e participante, quanto à sua posição, que pode ser um narrador objetivo e subjetivo, quanto à sua focalização, pode ser interna e externa, e eu vou tentar colocar aqui no nosso vídeo Portanto, está no vosso Moodle, salvo erro eu dei-vos fotocópias e vocês fizeram resumos que foram lidos e corrigidos por mim. Este é um documento muito importante que vocês devem seguramente rever e estarem confortáveis com ele. Fizeram também um questionário em relação à Miura, que foi formativo. Eu vou passar... Continuando a folhear o meu caderno diário, fizeram um teste de unidade de bicho de Miguel Torga. É um bom material, o teste de unidade de bichos, que incluía Miura e Vicente, para vocês reverem e relerem também este teste de unidade. Eu estou agora, neste momento, a olhar para as correções que estão no meu caderno diário de segundo semestre. Entretanto, iniciámos a abóbada, e a abóbada, dado a decisão da escola, foi só lida e analisada relativamente ao seu capítulo 1, e vocês fizeram uma avaliação, duas avaliações formativas, portanto tiveram 2 fichas de leitura e tiveram também vocabulário e tiveram uma mini ficha, e portanto damos a abóbada por encerrada, do nosso Alexandre Herculano. E creio que está tudo, e portanto, excluindo unicamente, desculpem, as orações subordinadas, que foi ou que será o último tópico e com o qual nós fecharemos o currículo de português de 8º ano. Portanto, não sei se fui suficientemente detalhada, mas um último pormenor, e agora deixando a parte escrita e os cadernos e as fichas e passando para o Moodle. Ainda um último reparo e um último conselho. Como vocês têm o vosso caderno diário, muitos dos apontamentos foram registados no caderno diário, maioritariamente no primeiro semestre. Portanto, tudo o que eu mencionei neste vídeo é importante que vocês saibam onde está ou imprimam. Os PowerPoints eu não recomendaria imprimirem, porque é um gasto desnecessário de papel. Portanto, é importante que vocês revejam estas fichas e estes materiais que eu fui projetando, que eu fui filmando ao longo deste vídeo. É importante também que vocês tenham o vosso caderno diário na vossa pasta de arquivos, onde tem muitas folhas e muitas fichas. É importante que agora, depois de verem este vídeo, se ainda tiverem tempo na aula, selecionem apenas as fichas que eu mencionei neste vídeo e que estejam nessa pasta de arquivo, e que arrumem as outras que eu não mencionei num outro local, para não baralharem o vosso estudo para o exame. Depois, juntamente com o guia de estudo e com as fichas e os testes mais importantes, podem e devem começar então a estudar e a prepararem-se para o exame. Espero que este vídeo tenha sido útil e desejo que o exame corra bem a todos. Há conselhos constantes e genéricos para um exame de língua portuguesa ou um exame de qualquer outra língua, especialmente língua nativa. Têm que ler com muita atenção as perguntas, mesmo os excertos dos textos já terem sido lidos em aula, excetuando do texto jornalístico, devem lê-los outra vez com atenção durante o exame, devem responder apenas e unicamente àquilo que vos é pedido, devem tentar ser o mais claros e objetivos possíveis, devem ter atenção à letra para que cada palavra que escrevam seja compreensível à leitura do professor, devem ter cuidado com as preposições, cuidado com a estrutura das frases, a pontuação e a acentuação. Como fazer isso? Estando muito concentrados no exame e estando tranquilos e descansados. Também deixando algum tempo para
relerem aquilo que escreveram. Um último conselho: não deixar os últimos minutos apenas para a produção escrita, para a composição. Deixar no mínimo uns 20 minutos para que vocês possam redigir uma boa composição. Desejo bom trabalho a todos, bom estudo e foi um prazer ensinar-vos.